Você está na igreja certa? Qual a real compreensão que de fato precisamos ter sobre a igreja? Vamos falar sobre isso? Nós vamos usar como base desta fala a carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, dos versículos 18 a 24. Nessa carta o autor faz um contraste para os hebreus entre religião e igreja, entre lei e graça, aqui representados pelo Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai, a religião, a lei; o Monte Sião, a igreja e a graça. Portanto, é preciso lembrar a experiência que Israel viveu lá no Sinai. Foi lá que Moisés subiu para receber de Deus a lei. Todo o povo ficou à volta do monte e o cenário que se desenhou ali foi tenebroso, porque foi um cenário com fogo, com tempestade, com escuridão, com trevas. O povo ficou muito aterrorizado. Até Moisés ficou aterrorizado com o cenário que se desenhou ali. O povo não suportava ouvir a voz de Deus naquele monte. O texto bíblico diz que se um animal chegasse próximo daquele monte, deveria ser morto. Se algum homem tocasse o Monte Sinai, deveria ser morto. Porque era o Deus Todo-Poderoso que estava se manifestando ali. Deus Santo, que não suporta e nem tolera o pecado. Então, se alguém se achegasse ali por conta do seu pecado, deveria morrer. Esse é o cenário da experiência vivida no Sinai por Moisés. O povo ali disse a Moisés que não suportava ouvir a voz de Deus e que, portanto, Moisés deveria ser o mediador entre Deus e eles. Pediram que Deus falasse a Moisés e Moisés então falasse ao povo, mostrando, portanto, que aquele monte palpável que não podia se tocar, para eles era sinônimo de terror, de medo. O Deus que se mostra ali, não totalmente, o Deus que se revela ali, não plenamente, é um Deus que causa a eles terror, medo, apavorados que ficaram. E é sobre esse cenário que o autor da carta escreve inicialmente, mostrando aos hebreus, a quem ele escrevia agora, que foi desse ambiente que eles saíram, foi dessa religião que eles saíram, foi da lei que eles saíram, desse ambiente onde não se podia se chegar a Deus, desse ambiente onde era necessário um mediador, desse ambiente onde não era possível ouvir a voz de Deus, desse ambiente onde alguém que tocasse um monte tinha que ser fulminado por causa da lei, por causa do pecado. Então nós vamos ler o texto agora que fala sobre isso, porque isso é significativo para nós hoje e muito. Nós vamos perceber que o cristianismo do nosso tempo importa exatamente esse contexto, importa para dentro de si exatamente esse contexto, levando homens e mulheres a viverem essa experiência do Sinai hoje, viverem essa experiência desse Deus que amedronta, desse Deus que é punitivo, desse Deus que é cruel, no tempo presente da vida da igreja, de forma que as pessoas vivem hoje no ambiente de igreja, mas no contexto do Sinai. Vamos acompanhar essa leitura? Hebreus, no capítulo 12, no versículo 18. Nós vamos ler a primeira parte até o versículo 21. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura e os comentários que farei. Diz assim: porque não chegaste ao monte palpável. É o autor dizendo aos hebreus que agora estavam no Evangelho e que alguns deles, inclusive, pensavam em voltar atrás. Ele está dizendo, vocês não chegaram ao monte palpável. Igreja não é alguma coisa palpável, como alguns querem fazer dela, com concreções, com objetos, com gestos, estereótipos. Igreja não é disso que é aparente, igreja vive de fé. Não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, onde o juízo impera. Se tocar no monte, o fogo te consome. Esse Deus que vai te consumir no primeiro pecado, na primeira falha que você cometer. É esse tipo de mentalidade que se importa para dentro da igreja cristã nos nossos dias. Não chegaste à escuridão e às trevas e à tempestade. O Deus da religião judaica, o Deus do Sinai, era esse Deus que ainda não estava manifestado plenamente, não estava revelado plenamente, era sombras, era trevas.
Versículo 19. Não chegaste ao sonido de trombeta, àquela experiência onde a voz que falava para os que ouviam não podia ser suportada, não conseguiam ouvir a voz de Deus, de tal forma que pediram um mediador, que Moisés fosse o mediador. O cristianismo do nosso tempo vive isso hoje também. As pessoas, os cristãos ou os crentes, eles não ouvem a voz de Deus, é preciso um mediador, é preciso alguém mais especial para ouvir por ele, para interpretar as sombras, as trevas, um Deus de mistério, um Deus místico, onde só alguns mais especiais, mais espirituais, conseguem interpretar esses mistérios, a voz de Deus e falar para o povo. Essa é a experiência do Sinai, mas é a experiência também de muitos cristãos dos nossos dias, muitos cristãos nos nossos dias. No versículo 20, porque eles não podiam suportar aqueles que estavam lá no Sinai o que lhes mandava, porque até se um animal tocasse no monte seria apedrejado. Eles não podiam suportar isso, eles tinham medo de Deus, medo de ouvir a voz de Deus, medo de se achegar ao monte, porque se tocasse ali por conta do pecado, poderiam ser apedrejados. Uma religião que é importada para o cristianismo nos nossos dias, um pensamento que é importado, onde a pessoa tem medo de Deus a ponto de que, se cometer uma falha, vai ser apedrejado. E o que não falta hoje, no nosso tempo, são pessoas sendo apedrejadas, julgadas, excluídas, banidas do seio da comunidade cristã porque cometeram uma falha, porque cometeram um erro. E esse erro se tornou aparente, se manifestou, e se tivesse oculto não aconteceria nada. Mas como se manifestou, elas são literalmente apedrejadas. É esse o Deus que domina o cristianismo dos nossos dias. Sobretudo a igreja evangélica, de uma forma geral, é óbvio que existem exceções a isso. Versículo 21. E tão terrível era a visão do monte que fumegava, que trovejava, de escuridão, de relâmpagos, que até Moisés disse que estava assombrado e tremendo, porque esse Deus era um Deus que trazia terror, um Deus que ainda estava em sombras e que não se manifestava plenamente, ao qual o povo não podia acessar, e até Moisés teve medo, por conta dos seus pecados. É o Deus que se manifesta agora, mas entre Deus e o povo está a lei, e a lei pune o pecador. O Sinai foi importado hoje para dentro do cristianismo. Mas isso não é igreja. Não foi a isso que você chegou. Não é a essa experiência que Deus te conduziu. Era o que o autor da carta estava dizendo aos hebreus, que agora estavam no Evangelho. Vocês não foram trazidos à experiência do Sinai. Vocês não devem voltar para lá, porque alguns queriam voltar. Não foi a essa experiência desse Deus inacessível que Deus trouxe vocês. Não foi a essa experiência que o Espírito Santo de Deus te trouxe e, portanto, não quer vos fazer viver esse tipo de experiência de um Deus terrível, vingativo, cruel, que pune, que execra, que exclui, que manda apedrejar. Não, esse é o Deus do Sinai. Agora o autor vai apresentar o Deus de Sião, o Deus que de fato deve viver na vida da igreja. E observe o que ele diz. Mas vocês que conheceram o Evangelho, vocês chegaram ao Monte Sião, não é o Monte Sinai. O Monte Sião é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você, pelo Evangelho de Cristo, já chegou a Jerusalém celestial. Você já é cidadão do céu. Você já tem vida eterna, como João escreveu, dizendo, vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, no Evangelho de Cristo e na igreja verdadeira de Cristo, você já tem a vida eterna, já chegou a Jerusalém celestial. Você chegou aos muitos milhares de anjos. O ambiente no qual você vive agora não é um ambiente religioso entre o céu e a terra, mas a igreja de Cristo, ela vive numa dimensão que é para além da terra, além da dimensão humana, de forma que as coisas dessa vida, as intempéries, as adversidades, já não nos causam mais espanto, porque nós habitamos as regiões celestiais, já vivemos o céu aqui mesmo. Por isso, habitamos com os muitos milhares de anjos, né? Já convivemos nesse ambiente celestial. Versículo 23. Vocês chegaram à Assembleia Universal, ou à Universal Assembleia,
e a igreja dos primogênitos. Igreja é uma assembleia universal. A igreja de Cristo, a igreja que já tem o céu, não é exclusividade de um grupo, de uma placa, de um CNPJ, mas é uma igreja universal. Por isso, na visão lá em Apocalipse, João viu uma grande multidão de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, uma grande multidão, não se podia nem contar. Essa é a igreja de Cristo, ela não é feita de um grupo de pessoas, de meia dúzia de pessoas, ela não está na extensão do CNPJ ou da capacidade de alcance de uma denominação. A igreja de Cristo é universal. E ele chama essa igreja, ainda no versículo 23, de igreja dos primogênitos. A igreja verdadeira é a igreja dos primogênitos. Por que igreja do primogênito? Porque o primogênito é o herdeiro, é uma referência àquele tempo, onde o primogênito herdava tudo do pai. Você é a igreja primogênita, você é a igreja dos primogênitos, ou seja, você já é herdeiro de todas as coisas em Cristo. Ele é herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros com ele. É assim que diz a palavra. Continuando, nós chegamos a essa Assembleia Universal, Igreja dos Primogênitos, que estão escritos, arrolados no céu. Essa igreja, esse que faz parte dessa igreja, o seu nome não está escrito num livro de presença da igreja, não está num sistema informatizado de controle de membresia. A igreja de Cristo tem o seu nome escrito no céu. Portanto, entendendo isso, é possível até que alguém risque o seu nome do livro das denominações aqui, das instituições, mas do livro que está no céu ninguém pode tirar, porque o seu nome está escrito arrolado no céu, no livro da vida do Cordeiro. Foi ele quem escreveu lá com o seu próprio sangue. Ainda continuando, chegamos a Deus. Veja, no Sinai não se podia chegar a Deus. Morria se tocasse no monte, mas aqui em Sião, na igreja dos primogênitos, na Universal Assembleia, aqui você se achega a Deus, aqui você pode falar com Deus, aqui o caminho está aberto pelo sangue de Cristo, um novo e vivo caminho. Nos achegamos ao juiz de todos, você pode se achegar a Deus, ele é juiz sim, mas você pode se achegar a ele porque não vai ser condenado, porque você já foi justificado pelo sangue de Cristo. Você pode se achegar a Deus em paz, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você pode se chegar a Ele, pode falar com Ele. Não precisa de mediadores, de homens. Não há homens especiais nesta igreja de Cristo para intermediar sua relação com Deus. Eles recebem as orientações, eles recebem as revelações e passam para você. Não é assim na igreja de Cristo. Continuando. Você chegou a igreja dos que são justos, de espíritos justos, ou dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui a expressão é, essa igreja é feita de homens e mulheres cujos espíritos foram justificados. Você foi justificado pelo sangue de Jesus e aperfeiçoado nele. Nele nós fomos aperfeiçoados em Cristo. E ele diz ainda, nós chegamos, essa igreja chegou a Jesus, mediador de uma nova aliança. Lá no Sinai, o mediador era Moisés, e a aliança que ele tinha era a aliança da lei, que punia. A lei era a maldição que era imposta sobre alguém por causa do pecado. Mas aqui não, na igreja de Cristo, na igreja do Monte Sião, aqui Cristo é o mediador. Ele não tem em suas mãos a lei, ele tem em suas mãos a graça para derramar sobre você. E ele continua dizendo, e ao sangue da aspersão, no versículo 24, que fala melhor que o sangue de Abel. Então, Cristo que é o nosso mediador, da nossa relação com Deus, Cristo que nos deu essa nova aliança, Ele derramou sobre nós o sangue. Chegamos a esse sangue, é por esse sangue que estamos ligados a Deus agora. Sangue da aspersão, porque é uma referência ao Velho Testamento, onde o sangue era aspergido sobre o povo. O sangue dele é aspergido sobre o povo. Todos podem ter acesso a Deus por esse sangue. O sangue de Cristo não é exclusividade de ninguém. O sangue de Cristo foi derramado por todos, acessível a todos e dando acesso a todos à presença do Pai. E ele diz que esse sangue de Cristo
fala melhor do que o sangue de Abel. É uma referência ao sangue de Abel que foi derramado por Caim. E Deus perguntou a Caim lá no Velho Testamento: onde está o seu irmão? Ele tinha matado. E ele disse: eu sou guardador do meu irmão? E o Senhor diz: olha, o sangue dele clama a mim da terra. Então o sangue de Abel que clamava lá era por justiça, por vingança. O sangue dele foi derramado e Deus estava dizendo: o sangue dele está clamando a mim por justiça, por vingança. Mas agora o sangue de Cristo não é como o sangue de Abel. Ele fala melhor, porque se o sangue de Abel derramado requeria, clamava por justiça, o sangue de Cristo agora, pelo contrário, nos traz paz, nos traz salvação, nos reconcilia com Deus. Por isso o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel, porque lá era vingança, mas aqui é paz. Sendo, pois, justificados pela fé nesse sangue, temos paz com Deus. Essa é a igreja verdadeira. Você está na igreja certa? Essa é a igreja certa. Que você compreenda isso, que essa compreensão se expanda no seu entendimento e que você possa fazer parte dessa Assembleia Universal da Igreja Verdadeira de Cristo, hoje e sempre. Que Deus te abençoe.